Bom dia, Paulo. Uma ótima semana para vocês. Bom dia a todos que estão ligados na TV Canção Nova. Agora são 9 horas e 35 minutos e a gente já mostra como está o tempo aqui na capital paulista. Hoje um dia de sol, céu azul com máxima de 31 graus. Pode ter pancadas de chuva à tarde. Bem, no final de semana, o Papa Francisco pediu novamente orações por Petrópolis. Francisco também se encontrou com a presidência do CELAM. Em Portugal, os escritos de Irmã Lúcia ganham uma nova publicação. Aqui no Brasil, você fica bem informado sobre os principais assuntos nesse início da semana. Fevereiro tem ainda a campanha de conscientização sobre a leucemia. Vamos para um breve intervalo, dando uma olhadinha lá no céu de Belo Horizonte. Por lá tem sol com aumento de nuvens agora pela manhã. Pode ter pancadas de chuva a partir da tarde. Os termômetros ficam entre 18 e 27 graus lá na capital mineira. O Papa Francisco renovou a sua proximidade com os moradores de Petrópolis e também de Madagascar e pediu oração por todos que sofrem nesses locais. O apelo foi feito no final da oração mariana do Ângelus deste domingo. Já na meditação, o Santo Padre falou sobre o perdão e destacou que é triste ver os povos que insistem em fazer guerra. Já no sábado, o Papa Francisco se encontrou com a presidência do Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM. Arísia Costa tem as informações. Bom dia, Adelita. Bom dia a todos. No final do Ângelus, o Papa Francisco voltou a falar de sua proximidade às populações atingidas pelas calamidades naturais do Brasil, em Petrópolis, e também de Madagascar. O Papa já tinha enviado, durante a última semana, telegramas aos bispos das duas regiões. No apelo, Francisco disse que nos últimos dias estava pensando de forma especial no sudeste de Madagascar, flagelado por uma série de ciclones, e na área de Petrópolis, no Brasil, devastada por enchentes e deslizamentos de terra. E disse rezar para que o Senhor receba os mortos em sua paz, conforte as famílias e apoie aqueles que estão ajudando neste tempo. O Papa também recordou o Dia dos Profissionais da Saúde e agradeceu a todos, recordando que o heroísmo deles permanece todos os dias, não apenas nesse período da Covid. E agradeceu por todo o trabalho realizado. Na meditação, o Papa Francisco comentou o evangelho em que Jesus pede para amar os inimigos e diz que realizar isso só é possível com a graça de Deus, com o seu auxílio. Diz que devemos pedir a Deus a força de amar, essa força que vem do Espírito Santo. Só assim, disse o Papa, podemos responder ao mal com o bem, podemos amar aqueles que nos ferem. Isso é o que fazem os cristãos, afirmou. Ele disse que se entristece quando as pessoas e povos orgulhosos de serem cristãos veem os outros como inimigos e pensam em fazer guerra entre eles. No final, o Papa deu uma tarefa: pensar numa pessoa que nos fez mal, rezar por ela e colocar o ressentimento ao lado da imagem de Jesus manso durante o seu julgamento. E depois também pedir ao Espírito Santo para que haja em nossos corações, nos tornando também mansos. É uma ótima meditação para ser lida na íntegra, lembrando que ela está disponível no nosso site noticias.cançãonova.com. Mas, Adelita, no sábado, o Papa Francisco recebeu a presidência do CELAM, o Conselho Episcopal para a América Latina. Nessa manhã, nós conversamos com o cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, que é um dos vice-presidentes do órgão, e ele nos falou sobre este momento com o Papa. Confira um trecho dessa entrevista. A audiência que tivemos com o Papa no dia 19, no sábado pela manhã, foi um momento muito bom. O Papa nos concedeu bastante tempo, mais de uma hora de diálogo. Primeiro expusemos a ele como foi a Assembleia e também aquilo que chegou no final como propostas da Assembleia, que naturalmente agora precisam ser viabilizadas e traduzidas em novas práticas. O material completo dessa visita, sobre essa visita do CELAM a Roma e ao Papa, no nosso jornal de hoje à noite. De Roma, Arísia Costa, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Muito obrigada, Lísia. E no mês de aniversário de morte de Irmã Lúcia, a comunidade do Carmelo de Santa Teresa de Coimbra anunciou o lançamento de uma publicação periódica sobre a vida e obra da vidente de Fátima. Os olhos que viram Nossa Senhora e se debruçaram sobre milhares de cartas escritas e recebidas. Na semana do aniversário da morte de Irmã Lúcia, a comunidade do Carmelo de Coimbra
anunciou o lançamento de uma publicação periódica, inicialmente anual, intitulada Memórie, cuja sessão pública de apresentação deverá acontecer em maio. O periódico marca ainda a constituição oficial do Arquivo Irmã Lúcia e do seu grupo de trabalho e a construção em andamento de suas instalações, anexas ao memorial já existente. A religiosa trocou correspondências com pessoas do mundo inteiro, entre autoridades civis e religiosas. Segundo a prioresa do Carmelo, Irmã Lúcia também já realizava um trabalho de organização do arquivo, registrava o que já tinha respondido e fazia cópias das cartas enviadas. Se eram mensagens a papas, a reprodução era manuscrita. Respostas, em geral, tinham a duplicação feita com papel químico. Surgiu a nossa necessidade de criar um espaço físico para arquivar todo o espólio da Irmã Lúcia, para conservá-lo. A publicação é fruto das atividades do Grupo de Trabalho do Arquivo Irmã Lúcia, constituído em 2020. Este grupo é constituído por 13 profissionais, entre arquivistas e historiadores, e dedica-se à organização e conservação do arquivo da Vidente de Fátima. Portanto, há aqui muita coisa para revelar, mais importante, menos importante. Acho que a importância será sempre medida pelo facto da Irmã Lúcia ter contactado com estes objetos e com estes documentos e disto ser algo tão íntimo e tão pessoal dela. A religiosa tinha uma rotina intensa de trabalho e oração como carmelita e dedicava-se às correspondências apenas antes de dormir. Esta é a chamada Mala Zero, que já recebeu o selo e foi catalogada com cartas trocadas com o Vaticano e bispos. A peça está no Memorial Irmã Lúcia, que a 13 de fevereiro, dia da morte da religiosa, foi reaberto depois de 2 anos encerrado devido à pandemia. Um espaço localizado no Carmelo de Santa Teresa, onde a religiosa viveu por mais de 50 anos. Aqui no Brasil, o mês de fevereiro é também de alerta para os cuidados e diagnóstico precoce de um tipo comum de câncer nas crianças, a leucemia. Vamos saber mais detalhes com a Aline Mércio. Bom dia, Aline. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham Canção Nova Notícias. Isso mesmo, Adelita. Segundo o Instituto do Câncer, são 5.920 novos casos de leucemia no Brasil a cada 3 anos. E 60% desses casos são em crianças. O diagnóstico precoce é muito importante. Por isso, eu conversei mais cedo com o Dr. João Francisco, que é hematologista, e nos explicou um pouquinho mais sobre o que é a leucemia e como tratá-la. Vamos conferir. A leucemia é um câncer de glóbulos brancos do sangue. Quando você tem um tumor de glóbulos brancos, começa a proliferar glóbulo branco sem função, que ocupa o lugar das outras células produzidas na medula. Então, o que vai acontecer? Essas células vão ocupar o lugar da produção de glóbulos vermelhos, então vai dar anemia. O glóbulo branco normal vai ser mal produzido também, porque os doentes estão tomando conta e não tem função de defesa. Então, vai ter febres frequentes, infecções frequentes, tanto virais, fúngicas, bacterianas, etc. E com a queda de plaquetas, a pessoa tem mais facilidade para sangramento, com manchas roxas no corpo, sangramento da gengiva, do nariz, e às vezes, quando muito baixas as plaquetas, até sangramentos internos. Existem diversos tipos de leucemias. Tem desde aquelas trágicas, que geralmente são as agudas, onde as células são menos diferenciadas e com maior poder de proliferação. Então, elas evoluem muito mais rápido e são muito mais graves. E tem as leucemias crônicas, onde as células estão mais diferenciadas, então ela tem um crescimento mais lento e a gente consegue controlar mais a longo prazo. Nós temos cura para praticamente todas as leucemias. Claro, algumas leucemias mais frequentemente atingem a cura e outras leucemias menos frequentemente, ou às vezes a gente nem quer a cura, a gente quer só o controle e a pessoa vive como se não tivesse essa doença, como é o caso da leucemia mieloide crônica hoje. Então, eu costumo fazer uma analogia de leucemia com atropelamento. Tem de trem e tem de bicicleta. Então, tem as leucemias mieloide agudas, que você precisa fazer transplante de medula urgente, senão o paciente não sobrevive. E, por incrível que pareça, tem certos tipos de leucemia que a gente nem trata, a gente só fica olhando, que é uma parte dos pacientes com leucemia linfóide crônica, onde existem critérios para começar o tratamento e 30% nunca vão precisar de tratamento a vida toda.
A seguir, ambientalistas e organizações ligadas à saúde trabalham para tentar conter a lei dos agrotóxicos. Agora vamos ver como está o tempo em Belém, no Pará. Por lá tem sol com aumentos de nuvens e pode ter pancadas de chuva entre a tarde e a noite. A máxima chega aos 32 graus. E agora voltamos com notícias internacionais. Um encontro entre Biden e Putin é o último esforço diplomático para evitar a invasão russa à Ucrânia. Uma cúpula Putin-Biden, um último esforço diplomático. Esse é o destaque do jornal francês Le Monde. Emmanuel Macron negociou a realização de uma reunião entre os presidentes russo e americano, sob a condição de que a Rússia não invada a Ucrânia. Macron ainda quer acreditar na diplomacia, apesar dos sinais contraditórios e da fala dupla do líder russo. O The Guardian destaca: Kremlin diz que falar de plano específico para a cúpula Biden-Putin é prematuro. O porta-voz de Putin diz que os presidentes russo e americano podem se reunir se houver necessidade, mas que não há planos concretos. Biden e Putin concordam com cúpula sobre a Ucrânia, diz França. Esse é o destaque do jornal alemão Deutsche Welle. Após conversas com Macron, líderes sinalizam uma abertura para a reunião em busca de uma solução diplomática para a crise. O Kremlin afirma, porém, que ainda não há planos concretos para o encontro. Tanto Biden quanto Putin conversaram por telefone no domingo com o presidente francês Emmanuel Macron e aceitaram realizar o encontro. A informação foi confirmada pela Casa Branca e pelo Kremlin. Aqui no Brasil, ambientalistas e organizações ligadas à saúde trabalham para barrar o projeto que facilita a liberação de agrotóxicos. A proposta foi aprovada na Câmara e aguarda a votação no Senado. Vamos a Brasília conversar com o Francisco Coelho sobre esse e outros assuntos. Bom dia, Francisco. Bom dia para você e todos que nos assistem pela TV Canção Nova. O texto em discussão no Congresso Nacional permite a facilitação da entrada de novos defensivos agrícolas no país. Mas entidades ligadas ao meio ambiente querem barrar o projeto que agora será discutido no Senado Federal. O texto principal foi aprovado na Câmara dos Deputados no início do mês e permite que o Ministério da Agricultura tome a decisão final sobre a aprovação desses novos produtos. Antes, a avaliação passava também por IBAMA e Anvisa. Entidades ligadas à proteção do meio ambiente querem uma ampla discussão do texto nas comissões temáticas do Senado, antes da aprovação do texto ser levada ao plenário do Senado Federal. Já tem o apoio de vários parlamentares que estão discutindo também a recusa desse projeto no Senado Federal. E dados do Ministério da Saúde apontam que aumentou o número de atendimento a pessoas com transtornos mentais pelo uso abusivo de álcool e outras drogas. No ano de 2021, aumentou em 11%. De acordo com o Ministério da Saúde, foram mais de 400 mil atendimentos a pessoas com transtornos ligados ao consumo abusivo de substâncias químicas. Em 2020, esse número foi de 350 mil pessoas atendidas com transtornos mentais. E uma última notícia: continuam as tensões na Ucrânia, na fronteira com a Rússia. Tropas russas estão na região e a possibilidade de um conflito cresce a cada dia. Por isso, a Embaixada Brasileira em Kiev, capital da Ucrânia, emitiu um comunicado aos brasileiros. O Ministério das Relações Exteriores pediu que os brasileiros que vivem em regiões de fronteira com grandes tensões deixem imediatamente as regiões e vão para regiões mais seguras do país ucraniano. Eu volto com você nos estúdios. Obrigada, Francisco. Ainda pode chover forte em Minas Gerais e nas áreas já afetadas da região serrana do Rio de Janeiro. No Acre, tem alerta para temporais que podem causar transtornos. Confira agora a previsão do tempo para hoje em todo o país.
No sul, a semana começa com pancadas de chuva em grande parte da região. Na região sudeste ainda chove bastante, no sudeste de Minas e na região serrana do Rio de Janeiro. Já no centro-oeste, chove em alguns momentos entre Goiás e Mato Grosso. No restante da região, sol intercalando com pancadas de chuva que não serão muito intensas. No norte, a chuva segue forte e volumosa no Acre, principalmente no oeste do estado, onde pode haver temporais. Tempo firme no sudeste da Bahia. Chove fraco do Recôncavo Baiano até o Rio Grande do Norte. Tem chuva ao longo do dia, do norte do Ceará até o norte do Maranhão. O fim de semana foi especial para a Diocese de Santo Amaro, aqui em São Paulo, onde teve a inauguração de uma praça pública com uma capela dedicada a Nossa Senhora. Dom José Negre, bispo da Diocese, abençoou a Praça Padre José Carlos de Souza Carvalho, na zona sul da capital. De acordo com o vereador Rodrigo Goulart, que pleiteou a denominação do espaço, a ação partiu da comunidade local no intuito de preservar a memória do Padre José Carlos por seu ministério de intensa ação social em prol dos necessitados e daqueles que vivem à margem da sociedade. Um auxílio não só para a nossa fé, mas também como uma ação de zeladoria por toda a cidade, que tem dado muito certo, viu, Dom José? A praça ganhou também uma capela de Nossa Senhora. A seguir, o encontro do Terço dos Homens. Veja aí o céu de Brasília. No Distrito Federal tem sol com muitas nuvens e chuva a qualquer hora. Os termômetros ficam entre 18 e 26 graus. O Santuário Nacional de Aparecida recebeu neste fim de semana a 14ª Romaria do Terço dos Homens. Os detalhes com Alan Toledo. Aconteceu no último final de semana aqui no Santuário Nacional de Aparecida a 14ª Romaria do Terço dos Homens. O tema deste ano é Caminhar com Maria para viver e crescer em comunidade, que levou homens de todo o Brasil a refletirem principalmente sobre a participação na comunidade. Fator principal também para o crescimento do movimento e, de certa forma, uma resposta ao pedido do Papa Francisco, que convida a todos para caminharmos juntos em um chamado pela comunhão. Após a realização em 2021 de forma virtual, o Terço dos Homens voltou a acontecer presencialmente, mas com algumas mudanças. As celebrações foram realizadas somente na parte interna da igreja e os shows e missas campais foram suspensas para evitar aglomerações. A missão do Terço dos Homens é resgatar para o seio da Igreja de Cristo homens de todas as idades, pois a presença masculina na igreja é imprescindível para a formação da família e da sociedade cristã. O Terço dos Homens é um exemplo de fé e devoção. Com a meditação do mistério redentor, também lembramos Maria de Nazaré, que assumiu a maternidade divina, fazendo a vontade de Deus, dando-nos o Salvador. Este foi o jeito que o Pai escolheu para nos dar o seu único Filho. Cerca de 10 mil pessoas passaram pelo Santuário Nacional de Aparecida e participaram da 14ª Romaria do Terço dos Homens. Eles seguem suas missões, em busca de novas experiências e grandes bênçãos. De Aparecida, Alan Toledo para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Uma loja de roupas usadas em Jerusalém torna-se uma oportunidade concreta de diálogo e amizade entre pessoas de diferentes religiões. Uma porta azul. Daqui se entra numa loja muito especial organizada nos camarins do auditório da IMCA em Jerusalém. A Porta Azul. People will donate clothing that they don't. As pessoas doam roupas que não usam mais. Somos muito exigentes, só recebemos roupas limpas e em bom estado. Mas a Porta Azul é muito mais do que apenas uma loja de roupas usadas. É uma porta aberta para o encontro e a colaboração entre pessoas de diferentes religiões e culturas. O projeto nasceu como parte do diálogo interreligioso empreendido há anos pela comunidade católica de língua hebraica e a Sinagoga Sião, com o envolvimento de alguns expoentes do Islã.
Queríamos criar um projeto que realmente pudesse reunir as pessoas das 3 comunidades e, ao mesmo tempo, fazer algo de bom para os outros. A Porta Azul abre uma vez por semana em dias diferentes, dependendo das exigências da IMCA. Os valores arrecadados são usados para financiar projetos e obras de caridade das 3 comunidades. Fizemos uma boa doação para a comunidade cristã pouco antes do Natal. Estamos em contato com as irmãs Clarissas de Hebron Road, que atendem muitas pessoas pobres. Para o Pessah, fizemos uma doação para uma organização judaica que cuida de pessoas necessitadas e, antes do Ramadã, para uma associação muçulmana que atua na cidade antiga de Jerusalém. Todo o trabalho é feito por voluntários. Muitos deles pertencem à comunidade Sião, mas também a alguns cristãos e alguns muçulmanos, ou pessoas que simplesmente são apaixonadas pelo projeto. O que eu mais gosto é o fato de encontrar muitas pessoas com experiências de vidas diferentes. Às vezes fazemos contato, conversamos, algumas te convidam para um café. Acho que o que eu mais gosto mesmo é conhecer essas pessoas, ajudá-las a escolher o que comprar e conversar com elas. É muito gratificante. And then you have a little chat, that's cool. O Canção Nova Notícias, edição da manhã, fica por aqui. A gente encerra essa edição com imagens lá do Rio de Janeiro. Um bom dia, até amanhã.